Olá pessoal, meu nome é Lucas Lisboa e eu sou gerente de produto aqui da MC Bauchimi. E agora a gente vai dar início a mais um MC Fórum Online, né? O MC Fórum Online é uma plataforma da MC para disseminação de conhecimento, uma plataforma digital, onde a gente faz apresentações mais curtas abordando algum tema de interesse geral, justamente para trazer um pouquinho do conhecimento da MC para vocês. Bom, o tema que a gente vai abordar hoje vai ser infiltrações de estruturas enterradas, tá? A ideia é a gente abordar um pouquinho as principais manifestações patológicas que a gente encontra em estruturas enterradas, né? Falar um pouquinho dos principais pontos críticos que a gente tem em estruturas enterradas, né? Como juntas, fissuras, que geralmente são os maiores causadores dessas manifestações, dessas infiltrações, e na sequência falar um pouquinho das soluções utilizadas no mercado, das soluções que a MC tem para resolver esses problemas nesse tipo de estrutura. Bom, aqui a gente tem um breve currículo, tá, meu, então depois se quiserem dar uma olhada, tudo mais. Atualmente eu sou responsável pela linha de impermeabilizantes aqui na MC, e então a ideia é a gente focar um pouquinho nessa parte, né, de soluções de impermeabilização para as obras enterradas. Bom, antes de começar a apresentação, né, de falar um pouquinho do tema de estruturas enterradas, eu queria apresentar um pouquinho a empresa para vocês, né, para quem não conhece a MC Bauchimi. A MC é uma fábrica de produtos químicos para construção, é uma multinacional alemã com mais de 55 anos de história, e a gente está no Brasil desde 1996. Então a gente já tem uma atuação aqui no mercado nacional há um pouco mais de 20 anos, né? O nosso background sempre foi voltado um pouco mais para o mercado de infraestrutura e indústria, né? Que a gente chama de mercado um pouco mais técnico. E há alguns anos a gente já vem também entrando forte no mercado de edificações e até mesmo no mercado do consumidor, né? No mercado do varejo. Bom, a MC tem como filosofia, né, ter um foco no cliente e trabalhar com expertise, né? Então a MC, a gente, além de dar esse suporte técnico para os nossos clientes, de estar junto com os nossos clientes nos momentos ali de decisão, né, e de conhecimento, né, das soluções, a gente também faz um trabalho muito forte nessa parte de expertise, de soluções técnicas, né, justamente para entregar produtos de qualidade para os nossos clientes. E o nosso lema, né, o nosso slogan da MC é o construir é cuidar, né, justamente porque isso está bastante alinhado com a nossa filosofia de que construir é algo sério, né, que a gente sabe que nos grandes projetos que a gente tem participado, que a gente tem fornecido soluções, a gente tem uma responsabilidade muito grande, essas estruturas elas recebem vidas ali que passam diariamente, né, seja numa ponte, num viaduto, num estádio de futebol, né, em obras de indústria, em obras de saneamento. A gente sabe que a gente tem uma responsabilidade muito grande com os nossos clientes, então por isso que a gente tem esse lema construir é cuidar. A gente acha que cuidar dos nossos clientes é algo fundamental para o sucesso do nosso negócio. Bom, a MC ela é dividida hoje em 4 unidades de negócio, né? Então a gente tem uma unidade de negócio voltada para o segmento da indústria do concreto, onde os nossos principais clientes são as concreteiras, as usinas de concreto, né? As indústrias de pré-moldado, as indústrias de artefato, né? A gente tem uma segunda unidade de negócio voltada para o mercado de infraestrutura e indústria, né, onde a gente atua nos principais projetos de infraestrutura e indústria, então como eu falei já, né, obras de saneamento, obras rodoviárias, né, pontes, viadutos, obras que geralmente têm caráter da infraestrutura de alguma região. Né? A terceira unidade de negócio da MC é a MC para edificações, então aí já é uma equipe, né, e são soluções voltadas para esse mercado de edifícios residenciais e comerciais, né, e aí a gente tem praticamente todas as soluções para esse segmento, e a gente tem uma quarta unidade de negócio voltado, né, que a gente chama de MC para o consumidor, que é voltado para o segmento do varejo, onde a gente atua basicamente com os home centers, com as lojas de material para construção, né, vendendo produtos ali do dia a dia, né, do consumidor final.
Bom, pessoal, então entrando um pouquinho, né, então dando início, né, ao nosso tema principal de hoje, né, que é infiltrações de estruturas enterradas. Então, como eu falei, a apresentação está dividida em 4 subtópicos, né, em 4 subtemas. Então a gente vai começar falando um pouquinho de locais com alto índice de infiltrações, né, em estruturas enterradas, né, quais são os principais locais que a gente tem um alto índice de infiltração. Desses locais a gente vai falar um pouquinho dos principais pontos críticos, né, então o que a gente precisa tomar cuidado na hora de construir, né, algum trecho da nossa estrutura que esteja enterrado, que tenha contato principalmente com a água do lençol freático. Quais são os pontos críticos que a gente tem que tomar um cuidado, que a gente tem que ter uma atenção especial, né, para a gente evitar esses problemas. Né? Na sequência, a gente vai falar um pouquinho dos métodos e soluções, né, para o tratamento dessas infiltrações, desses problemas, tanto para o tratamento, né, para correção, quanto para prevenção também de infiltrações nesses pontos críticos. Então a gente vai apresentar um pouquinho a ideia, que eu apresente um pouquinho das principais soluções da MC para esses pontos críticos em estruturas enterradas. E por fim eu vou mostrar algumas referências de obra, tá? Eu separei 4 referências de obras aqui só para a gente bater um papo, né? Mostrar um pouquinho na prática onde essas soluções, né, elas são aplicadas. Bom, começando então, né, pelos principais locais com alto índice de infiltração, né, quando a gente fala de obras enterradas, né, eu separei alguns locais principais que é muito comum, né, que são locais que a gente corriqueiramente encontra infiltrações. Então, primeiro a gente tem as lajes de subpressão, né, depois eu vou mostrar algumas fotos e explicar um pouquinho. Mas a gente tem as lajes de subpressão, a gente tem os postos de elevador, né, que também é algo bastante comum, principalmente em obras residenciais, né, a gente encontrar problemas de infiltração. A gente tem as cortinas de contenção, né, então paredes de diafragma, ou às vezes algum outro tipo de estrutura de contenção. Muitas vezes as estruturas elas não são projetadas especificamente, né, para serem 100% impermeáveis, então a gente encontra problemas de infiltração nesses pontos, né, e a gente, muitas vezes durante a obra a gente tem que tratar essas cortinas, né. A gente tem alguns, por exemplo, túneis, né, que daí já seria algo mais específico de obras de infraestrutura, então a gente tem alguns túneis, né, ou de infraestrutura, ou também algumas obras de indústria, quando a gente tem os túneis graneleiros, é bastante comum se ter problemas de infiltração. E a gente tem, eu vou mostrar algumas outras estruturas enterradas, né, que também é comum a gente ter bastante infiltração. Bom, falando um pouquinho das lajes de subpressão, né, basicamente, né, aqui eu botei uma foto aqui no canto esquerdo da apresentação, né, que mostra um pouquinho do conceito da laje de supressão, né, que é uma laje, a laje de supressão é aquela última laje, né, do nosso subsolo, né, quando a gente tem um subsolo enterrado, ela é a última laje que vai ter contato direto com a água do lençol freático, né, sob pressão. Então a laje de subpressão ela vai ser necessária, né, que é uma laje específica, com uma armadura, né, específica, né, com uma ancoragem específica no terreno e às vezes até com uma espessura, né, específica com o peso próprio do concreto você suportar essa pressão. Então a laje de subpressão ela é uma laje específica para locais onde a nossa estrutura enterrada, o nosso subsolo, ele está abaixo do nível do lençol freático. Então a gente vai ter um lençol freático atuante, a gente vai ter uma pressão, né, negativa, e a gente precisa, né, de uma estrutura ali na nossa base, né, que suporte toda essa pressão hidrostática do lençol. Então a laje de subpressão ela vai ter, né, é muito comum a gente ter, quando a gente tem, por exemplo, capitais, né, ou a gente tem alguma cidade que é uma cidade litorânea, né, que está na beira do mar, a gente tem muitas vezes condomínios, obras residenciais, né, ali na Avenida da Praia, e a gente sabe que ali o lençol freático vai ser muito atuante, né, então a gente às vezes escava meio metro e já encontra água. Então qualquer, né, subsolo, qualquer trecho da estrutura que esteja abaixo do nível do terreno, a gente vai ter uma pressão de água e pode ser necessária uma laje de subpressão, né, para suportar toda essa carga de água, né, exercida pelo lençol. Então, é muito comum a laje de supressão. Quando a gente tem uma laje de supressão, a gente tem alguns mecanismos, que daí eu vou mostrar mais no fim da apresentação, que, né, algumas soluções, alguns sistemas que devem ser incorporados no projeto, né, e na execução dessa laje para a gente evitar infiltrações nessa parte da estrutura. Bom, a gente também tem os postos de elevador, né, que
praticamente em todas as obras residenciais a gente vai ter, principalmente as obras atuais, todas as obras, todos os edifícios eles contam com elevadores, e o posto de elevador também geralmente, né, são trechos, são um dos trechos com menor cota ali no terreno, que tem uma estrutura com menor cota no terreno, e dependendo da região, o posto de elevador ele pode também ter pressão de lençol freático, pressão de água, né, vindo de fora da estrutura ali do aterro em volta dele, tentando entrar para dentro do poço. Então é muito comum também a gente ter problemas de infiltração em poços de elevador, tá? Por isso que é importante também quando a gente fala de poço de elevador, sempre que a gente for fazer, né, sempre que a gente for fazer a construção do poço, fazer a concretagem, a gente toma muito cuidado com todos os detalhes, né, com as juntas, né, com qualquer bicheira, com qualquer ponto de amarração de forma, né, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se não for feito uma execução adequada, sem dúvida, se a gente tiver pressão de água, sem dúvida a gente vai ter infiltração ali para dentro do poço. Bom, outro tipo de estrutura que é bastante comum também quando a gente tem obras, né, que a gente tem uma construção bem abaixo do nível do terreno, né, é comum a gente trabalhar com algumas estruturas de contenção. Então a gente tem, por exemplo, as paredes de diafragma, né, que são um tipo de estrutura de contenção que são responsáveis, né, por fazer toda a contenção daquele terreno ali em volta, né, para a gente conseguir iniciar a nossa construção lá do nível base, né, da nossa construção, que muitas vezes está abaixo do nível do terreno. Só que muitas vezes, né, essas estruturas de contenção, mesmo que sejam de concreto, por mais que a gente tome um cuidado, né, quando a gente tem uma região com bastante pressão de água também, quando, né, é um local que vai ter lençol freático atuante, é muito comum, né, nessas estruturas de contenção a gente ter problemas de infiltração. Então a gente tem, por exemplo, né, em cortinas de contenção, quando a gente fala, né, de uma parede de diafragma pré-moldada, né, a gente pode ter problemas de infiltração entre as placas pré-moldadas de concreto. Né? Quando a gente fala de uma parede de diafragma atirantada ou de uma cortina atirantada, é muito comum a gente ter, né, por exemplo, infiltrações pelos tirantes. Isso é bastante comum. Então, muitas vezes, né, aquela estrutura ela tá fazendo, né, a função, ela tá trabalhando, né, como uma estrutura de contenção, ela está funcionando como uma estrutura de contenção, né, para o terreno, de sustentação do terreno, mas ela não está funcionando como uma estrutura de contenção da água. Né? E aí muitas vezes isso acaba prejudicando, né, o início da construção, a gente acaba tendo um fluxo de água muito grande, né, e o que atrapalha, né, o início ali da construção do edifício. Então muitas vezes, né, essas estruturas de contenção, elas necessariamente precisam ser tratadas, né, se a gente tiver problema, se a gente tiver pressão hidrostática ali atuando, né, do lado de fora para dentro da nossa estrutura. Depois eu vou mostrar até no final um case, né, que a gente teve agora, uma obra recente que está rolando ainda em Porto Alegre, né, onde está sendo construído um shopping muito próximo ao Rio Guaíba, né, e ali é uma região também que a estrutura está bem abaixo do nível do terreno e o lençol freático é bastante atuante, então a gente teve que fazer o tratamento de todos os tirantes da parede de diafragma para a gente ter uma boa condição, né, de execução ali das etapas iniciais do edifício. Bom, outro local que a gente tem bastante índice de infiltração são os túneis, né? Os túneis são locais onde a gente tem bastante problema de infiltração, então geralmente a gente, né, tem uma construção, tem uma estrutura, né, que tem aterro em volta, né, e quando a gente tem esses períodos de chuva, né, ou mesmo em períodos que não são de chuva, né, se a gente tiver um túnel muito profundo, um metrô, por exemplo, a gente pode naturalmente ter lençol freático, a gente vai ter naturalmente lençol freático acima do nível da construção, então é muito comum a gente ter problemas de infiltração, né? Muitas vezes a gente faz a camada primária do túnel e a gente vê que tem muitos problemas de filtração e a gente acaba trabalhando com sistemas de impermeabilização, né, entre a camada primária e a secundária, ou mesmo antes da camada primária, justamente para evitar que essas infiltrações atrapalhem a utilização depois de finalizado a estrutura do túnel, que é para que as infiltrações não atrapalhem a utilização do nosso túnel. Tá? Vou mostrar também alguns cases de túneis. Bom,
E a gente tem algumas outras estruturas enterradas, né, de maneira geral. Então, quando a gente fala, por exemplo, de obras de indústria, é muito comum a gente ter algumas moegas, alguns túneis granuleiros. Então, por exemplo, mesmo aqui na IMC, né, que é uma indústria química para construção civil, a gente tem uma moega, né, para fazer para descarregar areia, né, e jogar para os silos da torre de argamassas. Então essa moega geralmente a gente consegue ver aqui, né, uma representação de uma moega aqui na foto à esquerda, também abaixo desse slide, né, geralmente uma estrutura de concreto, né, que está enterrada também, que está abaixo do nível do terreno, justamente para o caminhão conseguir, né, jogar ali algum grão ou areia ou, né, algum tipo de material, né, naquela estrutura, né? Então é como se um funil de concreto e, né, geralmente todos esses grãos, né, ou essas matérias-primas em pó, elas não podem ter contato com umidade. Se tiver contato com umidade, você pode até prejudicar o bombeamento do material, né, para os silos ou para o próximo local ali daquela indústria. Então essas moegas, ou um túnel graneleiro, né, eles necessariamente têm que ser secos, eles têm que ser estruturas estanques, né, impermeáveis, e por isso que a gente são estruturas que geralmente, quando tem problema, né, geralmente são situações emergenciais que a gente precisa tratar de uma maneira muito rápida, porque senão você prejudica o uso, né, desse tipo de estrutura. Então é um exemplo de estruturas enterradas que a gente também precisa, que a gente também tem infiltrações e a gente precisa tratar, né, para que a gente tenha um bom uso daquela estrutura. Outras estruturas enterradas que a gente tem, por exemplo, são piscinas enterradas, cisternas, né. De maneira geral, a gente também pode ter, dependendo do local, mesmo uma piscina que às vezes vai ter 2,5 metros de profundidade, a gente pode ter uma pressão de água ali atuando e pode ser necessário algum sistema específico para conter essa pressão negativa de água. Bom, nessas estruturas, né, então como eu falei, a gente tem alguns pontos críticos que são comuns em todas essas estruturas que eu falei, né? Então, seja numa laje de supressão, num posto de elevador, né, numa parede de um reservatório, por exemplo, de uma obra de saneamento, de uma ET, por exemplo, né, seja numa parede de contenção num edifício, né, seja numa moega, num túnel graneleiro, tem alguns pontos críticos que são comuns em todas as estruturas enterradas e que geralmente são os pontos principais, né, pelos quais a água encontra um caminho, encontra uma passagem e gera as infiltrações. Então, eu vou trazer um pouquinho desses pontos críticos, né, e a gente vai dissertar um pouquinho, né, entender um pouquinho desses pontos críticos, por que eles permitem a passagem de água, né, para depois entender como que a gente consegue tratar esses pontos críticos. Bom, então o primeiro ponto crítico, né, que é um ponto mais genérico, é a própria estrutura de concreto, né? Então eu coloquei aqui trechos porosos da estrutura de concreto. A gente sabe que o concreto, né, por mais que a olho nu ele pareça um sólido fechado, todo estanque, impermeável, né, quando a gente faz a ampliação do corpo de um corpo de prova, né, ou de uma estrutura ali do concreto, né, de um pedaço do concreto, a gente vê que ele é um material poroso, né? Então conforme ele vai curando, né, o cimento vai tendo um processo de hidratação no cimento, né, o concreto vai curando e a gente tem a evaporação de água. Com essa evaporação de água, né, mesmo que a gente não tenha uma água em excesso, mas é comum que, né, é normal que a gente tenha, né, a formação de poros e de capilares dentro do concreto. Então essa parte porosa do concreto, que muitas vezes a gente não consegue ver a olho nu, né, elas acabam sendo, né, potenciais locais para passagem de água, né? Claro que a gente tem já, né, hoje a gente já tem um estudo bem avançado, né, da composição do concreto. A gente tem diversos aditivos, adições que a gente consegue reduzir a permeabilidade, reduzir a porosidade do concreto, mas é inevitável que a gente tenha porosidade no concreto. E muitas vezes, quando a gente tem estruturas mais porosas, né, que são submetidas à pressão de água, né, elas permitem a passagem de água pelo próprio corpo do concreto. Então, um primeiro ponto crítico são trechos porosos do concreto, né, que a água consegue passar. Bom, o segundo ponto são as fissuras. Então é comum também a gente encontrar fissuras em estruturas de concreto, mesmo elevadas, enterradas, mesmo estruturas enterradas, que geralmente, né, tem uma movimentação menor, é comum a gente encontrar as fissuras. Então também tem pontos críticos que a água consegue passar. Vazios e bicheiras, né? Vazios e bicheiras a gente encontra, geralmente são os vazios e bicheiras, né, aí já são pontos críticos, já são
locais que permitem a passagem de água, que são provenientes de uma execução, né, mal feita, então geralmente é uma falha de execução, né, que a gente vai ter a formação de uma bicheira, de um vazio, de um ponto segregado do concreto. Né, a gente tem as juntas de concretagem, que são as juntas previstas já em projeto, né, então quando a gente tem, dependendo do tamanho da estrutura, né, a própria norma de concreto, a 6118, ela fala de juntas de concretagem, que a gente tem que subdividir, né, a concretagem em panos de concretagem para a gente não ter não ter um pano muito grande e não favorecer a formação de fissuras. Então, as juntas de concretagem são aquelas juntas previstas, né, já no projeto, mas que são pontos frágeis, são pontos críticos que permitem a passagem de água. A gente tem as juntas de dilatação, que também são juntas previstas em projeto, né, que geralmente vão dividir a estrutura mesmo, vão subdividir a estrutura, né, como se fossem em estruturas distintas, que vão trabalhar de maneira distinta, justamente para aliviar, né, todo esse trabalho da estrutura, né, e juntas de dilatação, se elas não forem devidamente tratadas, né, devidamente impermeabilizadas, elas vão permitir a passagem de água. A gente tem os inserts, né, e a gente também tem alguns tirantes. Então, dependendo da estrutura, a gente vai ter, né, a ancoragem daquela estrutura, né, e principalmente de contenção, com os tirantes, e os tirantes também são pontos ali que a gente vai ter, vai ser um ponto crítico, né, para a questão da pressão de água. Bom, entrando no detalhe, né, então dos pontos críticos, então começando pelos trechos porosos da estrutura, como eu falei, é comum a gente ter o concreto com porosidade, né, o concreto ele vai ter uma permeabilidade, e dependendo da situação, dependendo do traço utilizado, dependendo do procedimento executivo adotado, da cura, né, que é feita no concreto, você pode ter um concreto mais poroso. Então esse concreto, quando o concreto tem uma porosidade muito alta, ele vai permitir sim a passagem de água sob pressão, né, e aí pode ser necessário a gente trabalhar com alguns produtos específicos. Bom, quando a gente fala das fissuras, como eu falei, né, as fissuras elas podem ter diversas proveniências, elas podem ser formadas por diversos fatores, né, então pode ser uma retração plástica, né, pode ser um problema de cura, né, uma retração térmica, né, pode ser alguma sobrecarga na estrutura, né, às vezes você fez uma estrutura de contenção, por exemplo, uma laje sob pressão, e a armadura daquela laje não foi projetada, né, ou a própria laje de suspensão não foi projetada devidamente para aquela pressão de água, você tem uma pressão maior, né, do que era previsto inicialmente, e você tem uma sobrecarga ali de água, né, de pressão de água, e você pode ter formação de fissuras, né. Mas de maneira geral, quando você tem uma fissura no concreto, é comum que a gente tenha, né, infiltrações de água por essas fissuras, né, por essas aberturas, né. Inclusive a gente tem na NBR 6118, né, na norma de concreto, norma brasileira de concreto, né, a gente tem os limites de fissuração do concreto, né, os limites permitidos, né, para obras em ambientes altamente agressivos, para obras em ambientes que não são altamente agressivos, a gente tem um limite de fissuração, então é importante a gente, né, sempre que a gente tenha um projeto específico para que considere todas as cargas ali envolvidas naquela estrutura, que a gente não tenha fissuras acima do permitido em norma, porque fissuras, né, quando a gente começa a ter uma fissura de 0,4, 0,5, 0,6, às vezes até mesmo uma fissura que está dentro do permitido em norma, uma fissura de 0,1, 0,2, mesmo essas fissuras pequenas, né, 0,1, 0,2 milímetros, né, de abertura, elas já podem permitir a passagem de água dependendo da pressão. Então as fissuras realmente são pontos críticos que a gente comum, né, a gente ter infiltrações de água por elas. Bom, a gente tem ainda um outro ponto crítico, então como eu falei, os vazios e bicheiras, então aqui a gente tem uma foto também, né, do concreto segregado, né, isso pode acontecer geralmente quando a gente tem, né, uma execução, né, durante o processo de execução, a gente não faz um adensamento correto do concreto, né, então a gente não utiliza a gente não vibra o concreto de maneira adequada para que ele consiga preencher aquele espaço ali, né, e fique consolidado, então a gente acaba tendo esse problema, né, esse concreto segregado em alguns pontos. É comum a gente ter, por exemplo, concreto segregado quando a gente tem uma emenda de laje com piso, né, muitas vezes
de laje com parede, né? Quando você monta a forma, muitas vezes você coloca o vibrador por cima, né, daquela, né, da forma ali, que às vezes tem 1,5 m, 2 metros de parede que você está concretando, e não consegue vibrar direito ali na base, né? Às vezes, então você pode ter uma segregação ali na base, nesse encontro de piso-parede. Às vezes um pé de pilar também é bastante comum, justamente porque você, né, às vezes não consegue, o vibrador não chega lá de maneira adequada, então é importante a gente utilizar os adensadores, né, adequados, de profundidade adequada, que consigam penetrar bem ali naquela taxa de armadura, sempre a gente, né, também fazer uma validação da taxa de armadura com o concreto que a gente está utilizando, para ver se o slump é adequado, né, se ele vai ter uma fluidez boa, para preencher toda a armadura daquela estrutura, né? Então, e esses vazios, essas bicheiras, né, se a gente realmente tiver elas na nossa estrutura, com certeza a água, né, vai ser um potencial caminho para passagem de água. Bom, as juntas de concretagem, né, apesar de serem juntas previstas no projeto, muitas vezes, apesar de serem previstas, a gente não faz um devido tratamento, né? Então a junta de concretagem geralmente a gente faz quando a gente precisa subdividir a concretagem, né? Então, por exemplo, aí na foto à direita a gente tem uma laje de fundo, né? Uma laje sob pressão, né? A gente teve uma concretagem prévia e provavelmente a laje era muito grande, não deu para fazer ela de uma vez só, então foi dividida lá em alguns panos. E aí, né, na concretagem seguinte, a gente tem essa junta aí no meio, né? Que justamente é o encontro da concretagem antiga com concretagem nova. Se a gente não fizer um tratamento adequado dessa junta, né, utilizando, por exemplo, a metodologia de corte verde, né, que você utiliza algum retardador de pega superficial, né, na estrutura, na primeira etapa de concretagem, para depois você conseguir tratar, deixá-la rugosa, para aí sim fazer a concretagem posterior e você ter um bom encaixe entre as concretagens. Então, se você não adotar uma metodologia como corte verde, ou não adotar utilizar algum perfil hidroexpansivo ali no meio, você com certeza vai ter um ponto frágil, é como se fosse uma fissura, né, que você tem no concreto, e se ela não receber o devido tratamento, na hora que você tiver a pressão de água, né, ali naquela estrutura, que tiver, por exemplo, o desligamento do rebaixamento de lençol freático, né, a água ela vai procurar os caminhos mais frágeis e a junta de concretagem ela vai ser um ponto frágil. Então, é importante a gente adotar sistemas, né, soluções durante a fase de construção, principalmente, né, para a gente evitar a passagem de água nas juntas de concretagem. Mais pra frente, depois eu vou falar um pouquinho das soluções que a gente tem, né, o que a gente pode fazer para evitar esse problema nas juntas de concretagem. Bom, a gente também tem as juntas de dilatação, que aí, como eu falei, são juntas que dividem a nossa estrutura, né, desde da fundação, lá desde da base até o topo, e essas juntas de dilatação, nessas estruturas enterradas, elas são pontos críticos justamente porque a pressão de água ela vai tentar passar por aquele ponto. Se a gente não tiver um sistema correto de vedação, né, a gente vai acabar tendo um problema sério ali de passagem de água. Geralmente nas juntas de dilatação são utilizados, né, perfis pré-moldados. Então a gente tem, né, por exemplo, o sistema Fungeband, o sistema Gini, que são perfis de PVC que a gente coloca na junta, né? O primeiro, né, que é o perfil que a gente chama de junta elástica, né, ele é colocado durante a fase de concretagem, e o segundo, que é o perfil Gini, né, ele é colocado durante a fase após a construção da estrutura. Então naquela junta, naquele vão, né, você vai lá e cola esse perfil, né, geralmente com adesivo epóxi, né, um perfil elástico já pré-moldado que vai acompanhar a movimentação da estrutura e que vai suportar essa pressão de água, né, proveniente do lençol freático. Então, utilizando adequadamente esse tipo de perfil, a gente consegue evitar problemas como na foto à direita aí, que são problemas, né, de alta pressão passando pela junta de dilatação. Bom, outro ponto crítico são os inserts, que é quando a gente tem uma interface de uma tubulação, né, e uma estrutura. Então, a gente tem bastante insert quando a gente fala, por exemplo, de obras de saneamento, né, tanques de reservação de água, de esgoto. É comum a gente ter uma tubulação ali de ferro fundido ou de PVC chumbada na estrutura de concreto, e essa interface da tubulação com o concreto são pontos, né, ali justamente é onde a gente tem uma junta de concretagem, né, no insert,
que a água acaba passando se a gente não tiver algum sistema específico, tá? Então os inserts são pontos críticos que a gente tem que ter uma atenção especial, principalmente nessas estruturas onde a gente tem bastante, né, tubulação chumbada. A gente tem os tirantes, né, como eu falei, então, às vezes a gente tem essas paredes, uma parede de diafragma, alguma cortina de contenção que utiliza esses tirantes, ou mesmo uma laje de subpressão que utiliza os tirantes, né, para fazer a ancoragem no solo. Por exemplo, a laje de subpressão, quando a gente não tem, altura útil para fazer, né, para fazer uma laje espessa que suporte aquela pressão de água com peso próprio, né, muitas vezes é optado por fazer uma laje de supressão atirantada. Então a laje ela vai ter uma espessura, né, não tão grande, não vai precisar de uma laje de 1 metro, 1,20 m, vai ter uma laje menor, só que para suportar aquela pressão de água, ela precisa, né, dos tirantes ali, da ancoragem dos tirantes. E é comum, né, tanto em paredes de diafragma e de contenção, como em lajes de subpressão, que tem tirantes, né, ali no método executivo, é comum a gente ter infiltrações pelos tirantes. Então, muitas vezes, antes de fazer uma impermeabilização geral da laje de subpressão ou da parede de diafragma, a gente inicia o serviço tratando pontualmente os tirantes, né, onde a gente tem um fluxo de água, justamente para a gente ter, né, um mínimo ali de condição para conseguir aplicar o sistema de impermeabilização ou para iniciar nossa obra, né? Então é importante a gente tratar, a gente ter uma atenção especial nos tirantes quando a gente tem esse tipo de sistema, né, para ancorar as estruturas enterradas. Bom, e pensando em todos esses pontos críticos, né, em todos esses pontos que favorecem, né, que permitem a passagem de água numa estrutura enterrada, né, agora eu vou entrar um pouquinho nas soluções que a MC tem para a gente tratar, para a gente prevenir e para a gente corrigir esse tipo de situação, tá? Então, primeiro, eu vou abordar os sistemas de maneira genérica, tá? Bom, o primeiro sistema, né, que é muito utilizado, né, nesse tipo de estrutura enterrada, que é um sistema que já é utilizado fora do Brasil há muito tempo, tá? É um sistema que começou principalmente na América do Norte, né, a ser utilizado em locais onde tinha bastante problema com infiltração, com pressão de água, e que a gente já tem trabalhado no Brasil, a MC já trabalha com essa linha, né, que é o cristalizante. A gente trabalha mais ou menos 20 anos aqui no Brasil, é a linha Shapex, né? Então a linha Shapex basicamente o nome técnico dessa linha, né, são produtos cristalizantes, né, são materiais cristalizantes que a gente aplica no concreto, né, então os locais de aplicação são estruturas de concreto em geral, né, que vão estar enterradas, que vão estar em contato com água, com umidade. Então o cristalizante ele é uma tecnologia que a gente vai aplicar, seja ele, né, como uma adição no concreto, né, já na fase de construção, então quando você adiciona no concreto fresco, ou como em forma de pintura, quando a estrutura já está concluída, né? Então você aplica esse material em forma de pintura, né? E a ideia do cristalizante é que ele penetre no concreto, né? Né, ele vai reagir, os químicos do Shapex, eles vão reagir, né, com basicamente dois subprodutos. O primeiro, né, são os subprodutos que são formados durante o processo de hidratação do cimento, né, então quando o concreto começa a curar, né, são formados ali, quando o cimento começa a hidratar, são formados vários subprodutos que ficam alojados ali na estrutura do concreto, né, nessa estrutura porosa do concreto, e além disso a gente tem formação de hidróxido de cálcio, então tanto esses subprodutos, né, que são formados durante o processo de hidratação do cimento, como o hidróxido de cálcio, eles vão reagir com o Shapex, né, com os químicos do Shapex, e também com a umidade, com a água, né, que a gente tem ali naquela estrutura enterrada, e esses três componentes, né, então subprodutos, hidróxido de cálcio, Shapex e a água, né, eles vão ter uma reação de formação que vão formar esses cristais insolúveis. Então, basicamente vai acontecer isso que vocês estão vendo na foto, né, com a entrada de água, essa água ela começa a reagir com o Shapex e com os subprodutos, e a gente começa a ter a formação dos cristais que vão se interligando e que vão formando, né, uma rede, né, impermeável e estanque a pressão tanto positiva quanto negativa, né, e que vão bloquear a passagem de água. Então, o Shapex ele é muito utilizado justamente para os locais onde a gente tem aquele concreto poroso, ou quando a gente tem uma estrutura enterrada, né, que a gente sabe que vai ter passagem de água pelo meio da estrutura do concreto, né, a gente utiliza o Shapex para selar esses microporos e as microfissuras que são comuns, que a gente vai ter no concreto, por mais fechado que ele seja, e a gente vai ter, né, uma estrutura, né, cristalizada, uma estrutura que vai ser estanque, né, a pressão de água.
Claro que, né, para juntas maiores ou fissuras muito grandes, os cristais, por ser um sistema rígido, né, eles podem necessitar, e nesses pontos específicos, né, eles vão necessitar de soluções específicas de materiais flexíveis, mas de maneira geral, né, eles vão cristalizar o concreto e já vão minimizar ali 90, 95% dos problemas de infiltração na nossa estrutura. Bom, como eu falei, né, a linha de produtos Shapex, ela basicamente é formada por 3 produtos, né, o primeiro é o Shapex Admixed 500 NF, né, que é o cristalizante por adição, que a gente vai adicionar no concreto fresco, né, e já vai lançar o concreto naquela peça estrutural já com cristalizante, né, então a gente vai ter a distribuição do cristalizante em toda a peça de concreto, mas a gente também tem, né, outros 2 produtos, que é o Shapex concentrado e modificado, que a gente vai utilizar, né, quando a gente já tiver a estrutura concluída. Então, já tem uma laje de supressão, ela já foi feita, não foi utilizado nenhum cristalizante e a gente está tendo, né, a gente está vendo ali que a estrutura está suando, aquela pressão de água está passando pelo meio do concreto e a gente precisa, né, e a gente opta por utilizar o sistema cristalizante para fechar os poros do concreto. Nesse caso, a gente vai ter, como a estrutura já está concluída, a gente trabalha com o Shapex em forma de pintura. Então, a primeira demão é o Shapex concentrado e a segunda demão é o Shapex modificado. Tá, então a gente vai aplicar em forma de pintura, né, ele vai penetrar no concreto e a gente vai ter a mesma reação, né, de formação dos cristais que a gente tem quando a gente adicionar ele no concreto fresco. Bom, geralmente os testes que são feitos com o Shapex, isso é muito legal, né, os testes de desempenho, né, que mostram a efetividade do Shapex são os testes de penetração de água sob pressão. Então a gente tem uma NBR, que é a NBR 10787, que ela fala um pouquinho desse teste, né, que é o teste de penetração de água sob pressão. Então, basicamente, a gente tem, né, um equipamento, né, que vai submeter alguns corpos de prova com e sem Shapex à pressão de água durante determinados números de dias. Né. A NBR 10787 ela pede para a gente submeter esses corpos de prova durante 4 dias, né, e a gente vai aumentando a pressão, né, de água, e chega até 7 bar de pressão de água, né, no último dia. E aí depois desse período que a gente submete os corpos de prova à pressão de água, a gente faz a avaliação, né, de qual a gente tira os corpos de prova, né, desse equipamento, rompe eles e a gente faz a avaliação de qual foi a profundidade de penetração de água, né, da face injetada, da face que a gente injetou água, né, qual foi a profundidade de penetração de água naquele corpo de concreto. E a gente consegue comparar, né, corpos de prova com e sem o cristalizante e a gente consegue ver, né, o desempenho, né, o ganho de desempenho que o cristalizante traz num corpo de prova. Então aqui a gente tem, só um exemplo, esse aqui foi um teste que foi feito fora do Brasil, que foi feito na Alemanha, né, então a primeira imagem a gente tem aí o gráfico, né, da amostra tratada com Shapex, né, que a gente praticamente não vê ali a penetração de água, e à direita a gente tem, né, as amostras que não foram tratadas com Shapex, né, o concreto que a gente chama de amostra branca, né, e a gente teve uma penetração de água bem maior, né, do que nas amostras com o Shapex. Então, esse teste é muito bacana, ele mostra bastante o desempenho, basicamente é o que é utilizado ao redor do mundo para mostrar o desempenho do cristalizante em corpos de prova, né, em estruturas de concreto. E a gente também tem alguns testes específicos que a gente, né, faz a avaliação do tempo de cicatrização, né, então quanto tempo para aquela abertura de fissura o cristalizante, o Shapex, ele demora para selar aquela fissura. Então isso é muito legal, é um teste bastante visual que a gente consegue ver a formação dos cristais, né, e que é bacana para a gente avaliar então mais ou menos em quanto tempo para aquela abertura de fissura, né, para aquela pressão de água o Shapex demora para formar os cristais. Lembrando que não é que a reação de formação dos cristais não é algo instantâneo, tá? Ela vai demorar, geralmente, né, você começa a ter uma percepção da redução de permeabilidade, né, daquela passagem de água depois de 2 semanas, né, e até, né, 4, 5 semanas você praticamente já tem a formação 100% dos cristais daquele corpo de prova de concreto. Bom, outra solução, né, então a segunda linha de sistemas, né, que são muito utilizadas em obras enterradas são sistemas de injeção, né, que na MC é a linha MC Inject. Então, basicamente a linha de injeção, né, ela é composta por resinas, né, seja epóxi, seja de poliuretano e seja resinas acrílicas, né, então a gente tem esses três tipos de resina, né, cada um vai ser utilizado para alguma situação.
Basicamente, as resinas de injeção elas vão ser utilizadas quando a gente tem fissuras, né, juntas ou alguns vazios na estrutura e a gente não pode quebrar, né, a gente não pode colocar um material rígido naquele ponto porque muitas vezes as fissuras elas movimentam, então a gente precisa injetar, né, como se fosse uma injeção mesmo que a gente vai dar, né, num machucado ali no nosso corpo, é como se fosse um machucado ali na estrutura, né, que é a fissura, a gente vai injetar algum produto para preencher aquela fissura, né, e para selar, para comaltar aquela fissura. Uma coisa interessante é que aqui no Brasil a gente não tem uma norma, uma NBR específica para os sistemas de injeção, tá? Apesar deles já serem utilizados há também mais ou menos 20 anos, foi quando a AMC trouxe essa linha para o Brasil, né? Mas a gente tem uma norma, né, que fala os sistemas de injeção lá na Europa, que é a EN 1504, a parte 5. Então a EN 1504, parte 5, ela aborda sistemas de injeção, né? Ela classifica os sistemas de injeção como dúcteis, né, como estruturais, como de selamento de água, de expansão. Então a gente já tem normas internacionais que classificam, né, esse tipo de sistema, e ela também está sendo trazida para o Brasil, então em breve a gente também vai ter uma norma brasileira para sistemas de injeção. Então, como eu falei, né, os sistemas de injeção eles podem ser utilizados em diversas situações, né, seja para selamento de uma fissura que a gente tem passagem de água, seja para o caso do insert. Então nessa foto direita vocês veem um insert que estava tendo infiltração de água, a gente consegue colocar, né, fazer a perfuração e colocar os bicos e injetar a resina naquele ponto, né, e fazer um selamento, né. Então as resinas de injeção elas acabam sendo, né, o sistema de injeção é um sistema muito versátil que a gente consegue, quando a gente tem situações críticas, né, a gente consegue trabalhar com eles. Esse sistema ele vai ser basicamente para correção, tá? Ele não vai ser utilizado numa obra como prevenção, ele vai ser utilizado como sistema de correção. Já apresentou problema, não tem mais o que fazer, tem uma infiltração naquela fissura, ou em algum insert, né, ou algum vazio, a gente vai partir para sistemas de injeção. E até mesmo a gente pode, né, injetar, por exemplo, resinas, por exemplo, gel acrílico, para formar cortinas por trás da estrutura. Então, quando a gente tem uma estrutura já que está com muito problema de infiltração, a gente não vai conseguir tratar pontualmente fissuras ou vazios, a gente consegue perfurar, fazer perfurações atravessando a estrutura e injetar, né, o gel acrílico entre a estrutura e o aterro, né, que tem pressão de água, para a gente formar uma geomembrana, né, que vai bloquear a passagem de água naquele ponto. Bom, uma terceira linha de soluções que também é muito utilizada em obras enterradas é a linha, né, de argamassas, que a gente chama de argamassas de pega rápida ou de pega ultra rápida para tamponamento de fluxo de água. Então, como eu falei, né, essa foto aí do lado mostra os tirantes, né, mostra um tirante, né, numa parede de diafragma que estava com bastante filtração de água, né, e antes da gente fazer uma impermeabilização nessa obra, né, no caso que eu vou mostrar no final da apresentação, ia ser feita uma impermeabilização com Shapex concentrado em toda a parede de diafragma, só que a gente tinha pontos de percolação de água, de fluxo de água. Então, antes de trabalhar com um sistema de impermeabilização comum na área toda, a gente foi obrigado a entrar com um sistema de tamponamento provisório, né, localizado, que reagisse rápido, né, e que estancasse aquele fluxo de água, né. Para esse tipo de situação, quando a gente tem um fluxo de água e a gente tem que fazer um tamponamento provisório, né, a gente tem dois produtos. A gente tem, que são as argamassas de pega rápido. Então a gente tem basicamente o MC Block, né, que é uma argamassa que vai reagir em torno de 20 a 30 segundos, né? A gente mistura numa proporção de 2 partes de pó para 1 de água, mistura manualmente, ela forma uma massinha depois de 15 a 20 segundos, e depois mais uns 15 a 20 segundos você coloca aquela massinha no fluxo de água, como se fosse uma rolha, né? E ela endurece, né? Aquela argamassa endurece em pouco tempo, em 30 segundos, e estanca o fluxo de água. E a gente tem ainda uma outra versão, né, da argamassa de pega rápida, que é o Shapex Patch Plug, né? Que basicamente seria uma evolução, né, da argamassa de tamponamento, né, porque ela é uma argamassa de tamponamento com cristalizante, tá? Então seria um tamponamento, né, mais definitivo, que a gente teria, né, um produto ali mais encorpado. Ela não reage tão rápida como o MC Block, né, ela vai reagir em torno de 2 minutos, né, então a gente tem que esperar um pouquinho mais, tem que segurar um pouquinho mais, mas a gente vai ter um produto, né, definitivo ali,
né, estancando aquele ponto, né, que vai ter, que tem nessa argamassa de pega rápida o cristalizante incorporado. Então, basicamente, consegue trabalhar com esses dois produtos para pontos localizados com fluxo de água. Bom, e por fim, né, a gente também tem um quarto sistema que é muito utilizado, que se encaixa muito bem nesse tipo de obra, né, enterrada, que são a fita hidroexpansiva, né, que o produto da MC é o MC Water Stop. Basicamente, esse perfil, né, ele é como se fosse uma argila, né, ele é material, a base dele é uma base bentonítica, né, então como se fosse uma argila polimérica com bastante aditivo, né, e um material, é um material, uma fita bastante concentrada, então ela tem uma concentração alta de sódio, né, e essa concentração alta de sódio, né, qual que é o sentido da gente ter uma concentração alta? Essa fita ela vai ser utilizada em juntas de concretagem. Então a gente concretou uma etapa, né, por exemplo, de uma parede, coloca a fita hidroexpansiva, monta a forma e concreta a segunda etapa. Na hora que a gente tiver a pressão de água, que a gente encher, por exemplo, o tanque, ou tiver a pressão de água, e a água tentar passar por essa junta de concretagem, ela vai encontrar a fita hidroexpansiva, né, esse material bentonítico. E esse material, por ter uma concentração muito alta de sódio, né, por osmose, na hora que ele encontrar água, ele vai começar a absorver água e ele começa a expandir, ele começa a criar ramificações, né, que vão ser responsáveis por fechar aquelas falhas de encontro ali de encaixe da junta de concretagem e selar a passagem e bloquear a passagem de água. Então, basicamente essa é a ideia, é um material concentrado que por osmose, né, absorve ali a água, né, começa a inchar, começa a expandir, cria ramificações e trava, né, todos os pontos, todas as falhinhas na junta de concretagem, ele trava ali a passagem de água, ele resiste, a MC Water Stop ela resiste a altas pressões hidrostáticas, então isso é uma grande vantagem, né. Então aqui a gente tem algumas fotos, por exemplo, numa junta de concretagem, né, a fita ela fica, na hora que você concreta, ela fica né, com um perfil, e aí na hora que a água começa a passar, ela começa a expandir para ambos os lados e sela né, essas ramificações, como se fossem raízes mesmo de uma árvore, ela vai se entremeando ali nas falhas do concreto e bloqueia a passagem de água. Bom, então esse material vai ser utilizado, por exemplo, né, em juntas de concretagem de piso, parede. Então, por exemplo, você tem uma parede de diafragma, vai concretar laje sob pressão, você coloca a fita hidroexpansiva na base da parede, concreta e você vai ter esse bloqueio, né, físico ali naquela junta de concretagem. No insert, por exemplo, colocou o insert, vai fazer o grauteamento ali para fechar aquele nicho, né, coloca a hidroexpansiva em volta do insert. Na hora que você concretar, que você grautear, você vai ter aquele ponto frágil, né, você vai ter aquele ponto frágil, né, assegurado, o insert, você vai ter aquela junta assegurando que naquele ponto ali que a água iria percolar, né, você vai ter essa barreira física. Então a MC Water Stop realmente é um produto que se encaixa muito, né, e a gente consegue, né, utilizar, ela vai ser utilizada especificamente em juntas de concretagem, ela não é um material para ficar, por exemplo, em juntas de dilatação, né, ela tem que ficar confinada no concreto e ela acaba resolvendo, né, boa parte dos nossos problemas nas juntas de concretagem. Bom, por fim, então, né, trouxe um pouquinho das soluções e agora eu vou mostrar rapidinho 4 cases, 4 referências de obra, né, que a gente fez que utilizaram basicamente sistemas, né, de cristalização, né, a fita hidroexpansiva e também os sistemas de injeção, todas as obras enterradas para tentar mostrar de uma maneira mais visual, de maneira mais prática, né, isso que a gente falou um pouquinho no MC Forum hoje. Então, o primeiro case foi um case, né, na Serra do Cafezal, né, o túnel 4 da Serra do Cafezal, na cidade de Miracatu, São Paulo, né, onde a gente tinha, era um trecho do túnel onde tinha muita infiltração de água, né, então você vê algumas fotos aí que tinha bastante infiltração de água, né, principalmente depois de fazer a camada primária, né, a estrutura primária do túnel, a gente foi possível visualizar as infiltrações, e aí nessa obra foi feito um protótipo na estrutura secundária com concreto projetado, utilizando o Shapex Admix, né, o cristalizante já no concreto projetado, e a gente teve um resultado muito bom, né, ela resolveu 99% dos problemas de infiltração, né, e a gente acabou adotando, né, o cliente acabou adotando essa solução, né, a gente teve um sucesso muito grande, foi um grande case, né, no ano de mais ou menos 2017, 2018, né, que a gente teve um sucesso bastante grande, então uma situação bem
Uma situação bem comum em túneis, né, a gente ter essas infiltrações e a gente precisar de algum material, né, que consiga fechar a porosidade do concreto, justamente para essa água sob pressão não passar por ele. Então foi uma obra bem bacana, né, onde a gente utilizou o Shepex Admix E15NF no concreto projetado da estrutura secundária. Aqui, né, um segundo case, então esse foi um case do Rio de Janeiro, Hotel Mercury Ibis, né, um local onde, bem próximo ali do mar, né, onde a gente tinha uma pressão de água, era praticamente uma lagoa, vocês conseguem ver aí a parte inicial da obra de escavação, a gente tinha uma lagoa, então a pressão de água ali no subsolo desse hotel era muito grande, e aí nessa obra a gente conseguiu já colocar em projeto, né, já veio em projeto especificado o Shepex Admix E15NF e a fita hidroexpansiva nas juntas de concretagem. Então o Shepex foi adicionado em todo o concreto, né, tanto da laje de supressão, como também no concreto projetado das paredes de contenção dos subsolos, e a hidroexpansiva, né, a MC Waterstop, ela foi colocada em todas as juntas de concretagem, né, então nesse caso a gente tinha um lençol freático muito atuante, né, com uma pressão muito forte, né, e a gente conseguiu tratar esse problema, né, prevenir, né, os problemas de infiltração, utilizando o cristalizante já no concreto da laje de subpressão e das paredes de contenção, e também a fita hidroexpansiva, a MC Waterstop, nas juntas de concretagem. Essa terceira obra foi um case, né, foi uma obra de injeção, né, foi uma estrutura de saneamento, onde a gente tinha problemas, né, na verdade a gente começou, o cliente começou a ter problemas em diversos tanques da estrutura era uma ET, né, em diversos tanques do processo de tratamento do esgoto, então tanto nos decantadores primários, como nos tanques de aeração, como nos decantadores secundários, nos adensadores por gravidade, né, nos GLPs, a gente começou a ter problema, né, o cliente começou a ter problema principalmente de infiltração nas fissuras e nas juntas de concretagem. Então quando foi feito os testes de carga, né, nos tanques, várias fissuras e várias juntas de concretagem começaram a apresentar infiltração. Nessa obra foi utilizado o sistema de injeção, né, composto por a espuma e o gel de poliuretano, o MC Inject 2033 e o MC Inject 2300NV, justamente para selar, são materiais flexíveis que foram injetados nas fissuras e nas juntas de concretagem, que não foram tratadas, né, no momento da concepção. Então a gente conseguiu injetar materiais flexíveis que bloquearam a passagem de água e resolveram o problema do cliente. Bom, e por fim, né, também ainda uma obra de injeção, né, foi o metrô do Rio de Janeiro, né, linha 4 Sul, onde a gente utilizou praticamente toda, né, a linha de injeção da MC Balchimi nessa obra, né. O produto mais utilizado foi o gel acrílico, né, justamente para fazer aquela geomembrana que eu falei, para a gente fazer uma geomembrana entre a estrutura de concreto e o aterro, onde a gente tinha pressão lençol freático, principalmente nas juntas entre as placas pré-moldadas. Então aqui vocês veem as placas pré-moldadas, tinha muita infiltração e a gente teve, né, nos pontos onde tinha muita infiltração, teve que fazer a injeção do gel acrílico justamente para bloquear a passagem de água nesses pontos. Então também é um case bem comum quando a gente fala de obras de metrô, né, obras de túneis, quando a gente tem essas placas pré-moldadas, é inevitável que a gente tenha infiltrações nesses pontos, né, se a gente não fizer uma impermeabilização prévia, né, com algum sistema, por exemplo, de manta, de PVC ou algum sistema específico antes da construção da estrutura. E agora sim, por fim, né, o último case que eu trago para vocês é um case, né, de tamponamento de fluxo de água. Então, que a gente utilizou a nossa argamassa de pega ultra rápida, que é o MC Block, né, como eu falei, para fazer esse tamponamento de locais onde tinha fluxo de água. Essa obra foi é um shopping, né, em Porto Alegre, chamado Linked, a obra chama Linked, né, e nessa obra de Porto Alegre era uma obra muito próximo do rio Guaíba, né, e a gente tinha uma pressão muito grande na parede diafragma, a gente tinha uma pressão muito grande de água. Então a parede diafragma ela estava servindo como uma contenção do solo perfeitamente, só que a gente tinha pontos dos tirantes que tinha uma percolação de água, tinha um fluxo, um jorro d'água, né, e isso estava prejudicando ali, né, o início das obras. Então a gente, né, a empresa que estava prestando serviço na obra teve que tratar esses pontos e eles utilizaram, né, nesses tirantes com grande fluxo de água, utilizaram uma argamassa de pega ultra rápida, no caso utilizado o MC Block, foi uma obra grande, né, começou no final do ano passado, né, essa parte de tratamento da parede diafragma e continuou ainda esse ano, né, e eles conseguiram resolver o problema de infiltração, de percolação, de fluxo de água pelos tirantes. Então essa também é uma situação bem clássica,
onde se utiliza essa argamassa de pega ultra rápida, que você utiliza como se fosse uma rolha, ela endurece em alguns segundos ali, de 20 a 30 segundos, e você consegue, de maneira prática e rápida, fazer esse tamponamento, né, provisório para depois, né, pra pelo menos fazer a obra ali, pelo menos tirar a obra da fundação do chão, né, e até mesmo para aplicar um sistema definitivo de impermeabilização naquela parede de diafragma ou naquele ponto com fluxo de água. Bom, pessoal, então eu queria agradecer a todos aí que ficaram, né, que assistiram o vídeo, né, acho que a ideia é a gente trazer um pouquinho de informação, trazer um pouquinho das situações de obra que a gente encontra e de como a gente consegue tratar essas situações, quais soluções que a MC tem para cada situação, né. Aqui a gente tem as nossas redes sociais, né, então a gente tem um site, a gente tem vários vídeos no YouTube. Esse vídeo, por exemplo, do MC For Online vai estar disponível na nossa plataforma do YouTube. A gente tem uma plataforma no Facebook, no LinkedIn, que a gente é bastante atuante, né? Então a gente está sempre colocando cases de obras, né? A gente coloca vídeos ali de produtos ou de aplicação. Então tem bastante informação legal, novidades, né, que vocês podem estar acessando. Então, basicamente queria, né, agradecer mesmo, né? E, bom, até a próxima, né? Se vocês também quiserem, a gente tem um cronograma, né, de MC Fóruns online e de MC Fóruns presenciais. Então, se vocês quiserem, né, conferir também no nosso site, né, todo o cronograma de MC Fóruns presenciais e online, né, os temas vocês podem estar acessando o nosso site. Tá bom? Obrigado. Bom, até a próxima e muito obrigado.